Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live do livro Respostas da Vida, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Hoje é o último capítulo deste belo livro Respostas da Vida. É o capítulo 40 e o título é Respostas de Deus. Quais são as respostas de Deus para nós? Será que nós sabemos aproveitar estas respostas que estão disseminadas no mundo? O que nós esperamos, né? Qual é a nossa expectativa? Quais são os nossos pedidos? Vamos ver aqui a colocação de André Luiz para entender e ver como que essas respostas surgem. Então, André Luiz diz: eis algumas das respostas de Deus nos fundamentos da vida, através da misericórdia perfeita. Aí ele coloca alguma destas respostas. O bem ao mal. A gente pode entender aqui preferir o bem do que o mal, ou para superar o mal, o exercício do bem. Então, esta é uma resposta da divindade. O bem ao mal. Amor ao ódio. Em vez de ódio, amor. Amor em lugar do ódio. São ensinamentos que nós provavelmente já estudamos, lemos, conversamos e às vezes nós queremos uma palavra de efeito, né, que provoca um despertar, um insight, e não percebemos que na simplicidade estão as respostas. É claro que é preferível o bem ao mal, mas será que conseguimos não ficar detido no mal? Será que conseguimos praticar, exercitar, ser uma pessoa do bem? O amor em vez do ódio. Quem não sabe os malefícios do ódio? E quantos de nós sabemos dos benefícios do amor? E será que escolhemos e cultivamos luz às trevas? É preferível a luz do que as trevas. Ou dê luz às trevas, dissipa as trevas com a luz. Equilíbrio à perturbação. É preferível o equilíbrio do que a perturbação. A perturbação, para ela, dê o equilíbrio. Quando nós nos irritamos, encasquetamos com alguma ideia, nós ficamos detidos na perturbação. E nós sabemos o quanto é bom o equilíbrio e por que não é uma opção permanente.
É interessante quem já notou isso em si mesmo, e eu vejo em mim, quando eu me desequilibro, o quanto é custoso para voltar ao equilíbrio. Porque a gente entra num clima de desordem, de desconcerto, que para arrumar tudo de novo exige bastante. Por quê? Como nós ficamos perturbados, fica difícil de concatenar as ideias, de organizar as coisas, né? Por causa desse estado de desordem pessoal. Socorro à necessidade. Quantas vezes já pedimos socorro? Quantas vezes já atendemos algum pedido? Socorro à necessidade. E a necessidade é muito variável, não é? Pode ser desde dinheiro, desde uma palavra amiga, de um tratamento médico, um tratamento psicológico, uma autoconscientização. São muitos os instrumentos para atender a necessidade. Trabalho a inércia. O trabalho é preferível do que a inércia, não é? Quando a pessoa está desempregada e em apuros, aí fica mais evidente, mais acentuado a importância do trabalho, a obtenção do trabalho. E eu, como trabalhei em RH, eu via que tinha gente desesperada para entrar na empresa, e quando entrava, daqui a pouco ela já estava enturmada com os reclamadores, com os contestadores, e que já começa a brigar, desafiar, etc. Até um minuto atrás estava desesperado pelo emprego, agora já desdenha o emprego, porque se sente seguro, porque está trabalhando, né? Então parece que não tem mais necessidade. Alegria à tristeza. Alegria à tristeza. Como ficar alegre? Como alegrar-se? Como obtemos a tristeza? É uma questão de escolha, de contexto que estamos envolvidos. Nós aprendemos na cultura familiar e na sociedade principalmente a perceber mais esse lado negativo, a tristeza, do que a alegria. Porque aí a gente também começa a fazer uma classificação indevida. E a gente pode ouvir a seguinte frase: está rindo à toa, do que está rindo se está passando dificuldade? Então parece que é proibido ficar alegre quando você está passando por percalços, não é? E por que não? Porque se eu ficar detido, se eu ficar nesta polaridade da tristeza, eu tenho menos recursos para resolver aquilo que eu estou enfrentando. Eu posso estar sob dificuldades e ser alegre, o que não é se divertir com o sofrimento. Mas tem coisas alegres. Aliás, uma colocação da psicologia importante é que as pessoas equilibradas, elas sorriem de si mesmas, elas riem de si mesmas. Quando dá uma pisada de bola, quando faz uma coisa sem, obviamente, prejuízo a ninguém,
mas uma mancada que nós estamos sujeitos, né? Outra coisa, a terapia do sorriso pode melhorar o ânimo do indivíduo e dar mais condições dele resolver as questões que está enfrentando. Se nós sorríssemos mais, as coisas poderiam ser diferentes, né? Porque a coisa boa está ligada, vinculada, linkada a programas de evolução, de melhoria, de entidades nobres, diferente da tristeza que está ligada ao sofrimento, à dor, a pessoas desequilibradas por cultivo desse estado emocional. Esquecimento às ofensas. Outra medida de cautela, não é? Para não sofrer, para não carregar tormentos que vão perturbar a personalidade. Esse esquecimento é decorrente de um exercício, de uma prática. Assim como você faz um exercício da meditação, o exercício do esporte, o exercício da simpatia, nós podemos nos exercitar em esquecer as ofensas. Não vou mais pensar nesta ofensa. Não vou. Vou me dedicar a não repetir isso dentro de mim. Coragem ao desânimo. O desânimo, obviamente, que já é um obstáculo que impede o indivíduo das suas realizações, né? E a coragem é um exercício que fazemos, que aprendemos, que passa a ser uma qualidade da personalidade que vai ser importante em muitos momentos da vida do indivíduo. Fé à descrença. Eu lembro aqui da descrença no livro de André Luiz, dos crentes negativos. André Luiz entra num salão de enfermaria e vê um monte de pessoas deitadas em pesadelos e dormindo, não é? E ele se espanta com o imprevisto, a situação nunca percebida antes, e pergunta por que daquilo, e o benfeitor responde que essas pessoas são os crentes negativos. Durante a vida eles negaram a vida, negaram a transcendência do espírito e se convenceram de que após a morte do corpo físico não existe nada. E aí eles entram num estado de auto-hipnose e dormem durante muito tempo, de acordo com as crenças. Então, fé à descrença. É preferível a fé do que a descrença. É óbvio que o que se espera do indivíduo é um bom senso de avaliar essa descrença. Descrença em relação ao quê? Não é? Como cultivamos a fé no Criador? Paz à discórdia. No início do processo evolutivo, por conta das divergências, falta de conhecimento, prepondera a discórdia. E a paz vai sendo conquistada como resultado do enfrentamento da discórdia, porque chega uma hora que não vale mais a pena discordar desnecessariamente. O indivíduo aprende, né? Porque tem gente que discorda mais por capricho, por provocação,
do que um dado racional daquilo que está acontecendo, da descrença ou da discórdia, como falamos antes. Renovação ao desgaste. Como já disseram, existe a ciência do recomeço. Como espíritos imortais, é isso mesmo. Não é definitivo as nossas escolhas atuais. Faz parte de um contexto, de uma idade evolutiva, e isso é superado, e sempre temos condições de renovar incessantemente. Esperança ao desalento. É um tema muito usado na psicologia positiva, a esperança, acreditar que coisas boas vão acontecer, esperar que vai melhorar, não é? Do que o desalento que derruba a pessoa, tapa a sua visão da vida, porque parece que não tem nada lá na frente, né? Parece que é só o presente tedioso que a pessoa está vivendo no momento. Recomeço ao fracasso. É o que citamos. Consolo ao sofrimento. Consolador prometido, quem é? O Espiritismo. Consolo ao sofrimento, levando socorro material, socorro espiritual, socorro dos ensinamentos, justiça à crueldade. A imaturidade evolutiva faz com que o indivíduo queira resolver as coisas com a crueldade, com as próprias mãos, não é? E quando fala de crueldade aqui, pessoas que extrapolam, além de estar fazendo mal, são cruéis, o que é pior ainda, né? Reparação aos erros. Estamos reencarnados para reparar erros, acertos de contas do passado, débitos de vidas anteriores, né? E a gente pode reparar os danos que causamos a outrem e à sociedade e a nós mesmos, né? Quantas pessoas não percebem que quando ela tolera um filho difícil, uma esposa, um marido, um funcionário, ela está ajudando nessa reparação dos erros, não é? E podemos fazer isso conscientemente. Conhecimento à ignorância. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A ignorância é uma visão estreita, limitada, que não alcança a própria vivência, o que está acontecendo. Bênção à maldição. Em vez de maldizer, praguejar a bênção. Mesmo que o outro não aceite a sua desculpa, a sua boa intenção, a bênção, Deus abençoe essa pessoa, que boas energias iluminem ela, é a bênção em lugar da maldição. Amparo ao desvalimento. Dentro da seara do Espiritismo, faz parte do consolo, né? Amparar o indivíduo diante do desvalimento, das dificuldades. Para ela tem um significado muito grande, muito transformador. Verdade à ilusão. Eu estava fazendo um programa na Rádio Boa Nova, programa que eu faço de sexta-feira, e alguém ligou dizendo que discordava dos espíritas falarem de dívidas, de lei de ação e reação.
A espiritualidade, obviamente que estudando as questões do mundo, o desenvolvimento do mundo, estabelecem que os homens têm que conhecer muitas coisas das leis da vida e traz as revelações do Consolador. E muitas pessoas questionam, refutam que o Espiritismo fala de débitos, fala de dívidas, da ação e reação, dos erros que o indivíduo comete. E vai fazer o quê? Vai fingir que não existe isso? Vai fingir que não tem a lei de causa e efeito? Que o indivíduo não tem que resgatar os débitos, os erros que ele cometeu? Como que ele vai fazer para resolver as suas pendências? É uma lei. A espiritualidade superior decidiu trazer essa informação. E nós queremos o quê? Com a nossa sapiência dizer que não existe as dívidas? Verdade a ilusão. É verdade. Então, diante da lei de causa e efeito, o indivíduo vai se deparar com as suas construções. E tem construções maldosas, perturbadoras, que as pessoas sofrem porque fizeram aquilo, não porque a lei está punindo. Né? Então, é um disparate, nós, com os nossos parcos conhecimentos, querer dar direção à espiritualidade. Se eles estão decidindo revelar como funcionam as leis, como que as pessoas se deparam com as suas construções, nós vamos o quê? Falar que é só uma decisão atual, que não tem a lei de causa e efeito, que o indivíduo que na vida presente de repente fica inutilizado por alguma doença, algum acidente, é só o resultado do acidente, não é lei de causa e efeito. Preciso ler mais o Livro dos Espíritos, né? Leia também o livro Plenitude de Joana de Ângeles, que ela fala da origem do mal, e tem um capítulo que fala das provas e expiações. Leia também o livro Missionários da Luz, não, desculpa, Missionário da Luz, também, mas Ação e Reação do André Luiz, para ver como funciona a lei de causa e efeito. Silêncio aos agravos, em vez de espalhar a fogueira, né, queimar os outros, é preferível silêncio aos agravos. Companhia à solidão. Nós somos companhia uns dos outros e nos ajudamos para vencer a solidão, que pode ser um débito do passado ou uma escolha no presente, depende. Remédio à enfermidade. E o remédio também da amizade, da simpatia, da cooperação. E André Luiz disse, e sempre mais vida aos processos da morte. Em vez de ficar paralisado com uma visão de perda eterna, de finitude, não, mais vida aos processos da morte, porque a morte é a passagem para uma vida maior. E ele conclui, efetivamente, podemos afirmar que Deus está sempre ao nosso lado. Mas, pelas respostas de Deus no campo da vida, ser-nos-á possível medir sempre as dimensões de nossa permanência pessoal ao lado de Deus. Deus sempre está do nosso lado, sempre está nos ajudando. E nós estamos ao lado de Deus com aquilo que fazemos ou não fazemos. É bom que a gente acorde para isso e aprendamos a estar sempre do lado do Criador. Como disse Jesus, eu e o Pai somos um.
Nós vamos chegar nessa condição também. Estamos aprendendo todas as lições que nós estamos estudando da espiritualidade, são caminhos de aprendizado, né? Só repetindo a última colocação, efetivamente podemos afirmar que Deus está sempre ao nosso lado, mas pelas respostas de Deus no campo da vida, ser-nos-á possível medir sempre as dimensões de nossa permanência pessoal ao lado de Deus. Podemos afirmar que Deus está sempre ao nosso lado. E saibamos sentir, nos aproximar mais, em vez de ficar chorando, reclamando que estamos esquecidos. Não estamos. É nós que não praticamos aquilo que ele falou da sabedoria e da ignorância. Precisamos cultivar a sabedoria para entender o que está acontecendo, porque é o melhor que nós podemos obter. Bem, nosso programa, nossa live chegou ao fim, do livro Respostas da Vida de André Luiz. Agradecemos aos benfeitores, ao André Luiz, ao Chico Xavier, por ler estudar esse belo livro, que nós possamos de alguma forma aproveitar esses ensinamentos em nossa caminhada. E para aproveitar esses ensinamentos, temos que ler mais vezes e mais vezes, né? Já li várias vezes esse livro, como a coleção de André Luiz, e tem que ler mais e praticar mais, vivenciar mais, para assimilar, guardar aquilo que nós estudamos. Então, não desista se você, numa primeira leitura, não consegue fixar aquilo que você está lendo. É assim mesmo. Para você fazer um curso, se você vai fazer um curso de boleiro que faz bolo, não sei se é boleiro, né? Que faz bolo, você vai ter que repetir a receita várias vezes até dar certo, até saber, até ter a medida certa das coisas. E o aprendizado, assim, é de repetições conscientes, que a gente vai incorporando aquilo nos nossos conhecimentos. Na próxima semana, provavelmente, eu vou mudar o dia de estudo para quarta-feira e vou ver os livros que pretendo estudar. Boa semana para todos, que Deus abençoe os nossos esforços, abençoe os amigos espirituais, por conhecermos o Espiritismo, por estarmos encarnados, agradecemos a todas essas bênçãos de Deus para conosco. Boa semana a todos, um beijo e até mais.